Correção do simulado número 14 de reciclagem. As marcas na cor branca que advertem os condutores da existência de travessia de pedestres na área são chamadas de letra C de casa, que é a resposta certa. Faixas de travessia de pedestre. É a faixa de pedestre, né? Pergunta de número 2. É dever de todo condutor de veículo, letra C de casa, que é a resposta certa, indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização de manobra, de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Pergunta de número 3. O estacionamento irregular do veículo na via pública, em desacordo com as regras estabelecidas na legislação de trânsito, acarreta as seguintes penalidades, né? Que penalidades são essas? Letra A, que é a resposta certa. Multa e remoção do veículo. Pergunta de número 4. Qual o significado da placa A42C? Então, letra D de dado, que é a resposta certa. Pista dividida. Pergunta de número 5. De acordo com o padrão de traçado definido para a sinalização horizontal, uma linha longitudinal, sem interrupção pelo trecho da via onde está demarcando, denomina-se de quê? Letra A, que é a resposta certa. Linha contínua, né? Ou seja, é uma linha que indica que não pode fazer ultrapassagem, não pode fazer a transposição de faixa ali, não é? Pergunta de número 6. É infração de trânsito a desobediência a qualquer dos sinais escritos nas placas de regulamentação, tá ok, pessoal? Placa de regulamentação é a placa de borda vermelha, tá ok? E fundo branco. É só essas placas que dão multa, tá ok? As outras só informam sobre perigo, sobre serviços auxiliares, essas coisas assim. Pergunta de número 7. Qual o significado da placa A9? Letra D de dado, que é a resposta certa. Bifurcação em Y. Pergunta de número 8. A placa ao lado A7B avisa que adiante existe uma, o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Via lateral à direita. Pergunta de número 9. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada apenas ao acesso a áreas restritas é chamada de D de dado, que é a resposta certa. É uma via local, né? Pergunta de número 10. Quanto à segurança dos veículos, podemos afirmar que, letra B de bola, que é a resposta certa, é vedado nas áreas envidraçadas do veículo o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvos nos que possuem espelhos retrovisores em ambos os lados, tá ok? Pergunta de número 11. À noite, ao cruzar com outro veículo, o condutor deverá, letra D de dado, que é a resposta certa, usar luz baixa. Pergunta de número 12. Diante da placa ao lado A13B, você entende que adiante existe uma, letra C de casa, que é a resposta certa, confluência de trânsito à direita, ou seja, o trânsito deságua, a via deságua veículos na sua via, entendeu? A sua via, a via que você está recebe mais veículos a partir desse ponto aí. Pergunta de número 13. Nas pistas de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as faixas da esquerda devem ser utilizadas para, letra A, que é a resposta certa, né? Faixa da esquerda é utilizada para fazer ultrapassagem e para os veículos que estiverem em maior velocidade. Pergunta de número 14. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece, né? Então, letra D, que é a resposta certa aí. Tudo o que acontece à sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Pergunta de número 15. Para se evitar uma colisão no cruzamento, deve-se fazer o quê? D de dado, que é a resposta certa. Diminuir a velocidade e respeitar a sinalização. Pergunta de número 16. Retornar o veículo para a direita da via. Logo que possa fazer isso com segurança, deve ser o comportamento de que condutor? Letra C de casa, né?
do condutor após ultrapassar outro veículo, né? Ultrapassou, volta para sua via. Pergunta de número 17. Em que situações o condutor pode utilizar o pisca-alerta? Letra D de dado, que é a resposta certa. Quando estiver com o veículo imobilizado ou em situações de emergência. Pergunta de número 18. Dirigir com segurança e responsabilidade é dever de todo motorista. A segurança no trânsito está ligada a 5 elementos básicos do comportamento seguro na condução de veículos. Quais são esses elementos, né? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Habilidade, né, que é saber conduzir o veículo, né? Saber conduzir um veículo, saber dirigir, né? Ação, ou seja, decidir se você vai ou se você não vai. Previsão, prever, né, o que algum condutor pode fazer ou algum outro usuário da via, como o pedestre, né, tentar adivinhar o que ele vai fazer. Atenção e conhecimento. Pergunta de número 19. O conhecimento da direção defensiva envolve 2 atitudes básicas. Quais são elas? Né? Letra B de bola, perceber antecipadamente os riscos, que a gente falou em cima de prever, né? E agir habilmente para evitá-los ou diminuir suas consequências, que é a ação, não é? Pergunta de número 20. Marque a alternativa correta sobre o dever do ciclista seguro e preventivo. Letra A, que é a resposta certa aí. Respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização das vias. Pergunta de número 21. Em um acidente de trânsito, deve-se evitar atitudes que possam agravar as lesões na vítima. Diante disso, qual atitude abaixo está incorreta? Ou seja, qual atitude abaixo é errada? Né? Letra A, que é a resposta aí, né? Levar a vítima imediatamente ao hospital. Antes de levar a vítima ao hospital, a gente tem que sinalizar a vítima, a gente tem que imobilizar a vítima para poder evitar movimentos desnecessários. E antes de levar a vítima para o hospital, a gente precisa verificar a respiração, não é? Pergunta de número 22. O que se deve fazer quando a vítima de acidente de trânsito não estiver respirando e com o pulso presente? Não está respirando nem tem pulsação. Letra C de casa, que é a resposta aí. Iniciar a massagem cardiopulmonar, entendeu? Né? Que é a massagem cardíaca, né? Quando você pressiona o peito, né? Pergunta de número 23. Em um acidente com derramamento de líquido inflamável, deve-se acionar qual serviço de emergência, né? Letra C de casa, que é a resposta certa. Derramou líquido inflamável na via, chama o corpo de bombeiros. Segundo o Conselho Federal de Medicina, quem são as pessoas indicadas a prestar primeiros socorros? Letra D de dado, que é a resposta certa. Socorrista, médico ou outro profissional da saúde presente no local. Pergunta de número 25. O estacionamento sobre passeio é? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, né? Um desrespeito aos direitos dos pedestres e uma infração de trânsito. Pergunta de número 26. O condutor, para manter boas relações no trânsito, deve? Letra A, que é a resposta certa. Respeitar todos os usuários da via. Pergunta de número 27. O condutor contribui para a segurança no trânsito quando ele faz o quê? Letra A, que é a resposta certa aí. Quando ele transita com velocidade compatível com a segurança e respeita as leis de trânsito, né? Pergunta de número 28. É incorreto, ou seja, é errado afirmar que se deve, letra C, né? Que é a resposta aí. Dirigir bem devagar nas rodovias caso tenha bebido. Pergunta de número 29. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? Letra D, que é a resposta aí, não é? Ele deve ser cuidadoso e atento. Pergunta de número 30. Para um comportamento seguro, o condutor deve fazer o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, né? Ser prudente, ou seja, respeitar as leis de trânsito, conhecer e respeitar a legislação de trânsito, não é?